Fala moçada, então começamos mais um AFCast. É isso. E aí, bora? Bora, né, pai? Bora. É isso. Moçada, hoje qual que é o intuito da gente fazer esse AFCast? Vocês estão vendo, com toda a molecada aqui, faltando um componente desse grupinho, que é o Bueno. A ideia hoje aqui é mostrar e falar um pouquinho daquilo que a gente viu do processo de pré-temporada, que a gente conseguiu tanto em preparação física quanto em fisioterapia desenvolver com eles, e que eles também consigam passar um pouquinho para vocês de todo esse processo, tá? Então, bora? Vamos desenrolar? Vamos esquentar a língua que tentando falar? É isso. Hoje vai ser isso. A gente vai estar, tanto eu quanto a Débora, a gente está com o celular na mão, porque assim, o roteiro é grande hoje. Porque a gente é empresário, eu não posso ficar sem meu celular. O roteiro é grande hoje, eu não vou conseguir lembrar de todas as perguntas sem isso, tá? Então a gente vai começar a desenrolar. Para a gente explicar um pouquinho para vocês sobre todo o processo da pré-temporada, para vocês entenderem primeiro o funcionamento e depois a gente começar na resenha, a pré-temporada é um projeto que simula realmente a pré-temporada de um clube profissional com seus atletas, tá? Nesse primeiro mês de trabalho, os atletas voltando de férias, né? Voltando naquele momento que dá aquela engordadinha boa, vai pra praia, e é isso, faz parte da vida. Então, como é que desenvolve? São 20 dias de treino, tá? De segunda a sexta, 1h30 de treinos por dia, onde a gente foca em desenvolver contextos principalmente físicos, tá? No caso da preparação física, a gente vai desenvolver trabalhos de força, de potência, de velocidade, de resistência. A gente vai desenvolver também para o campo, onde a gente vai trazer todo esse contexto físico alinhado com situações de jogo com bola, tá? A parte técnica. A gente vai ajustando tudo isso para que eles possam voltar. O intuito é que eles possam voltar para o clube da melhor forma possível, tá? E aliado a isso, a gente também tem o trabalho da fisioterapia. Tipo, na física, o que a gente vai focar é, primeiro, olhar o histórico deles, né? Então, por exemplo, alguns aqui, quase todos, já tiveram lesões bem específicas. Então a gente cuida para que essas lesões não aconteçam, não voltem a ter incidência de novo. E se, por exemplo, a gente consegue perceber se tem uma falta de ativação muscular, a gente foca numa musculatura específica para desenvolver, ou falta de mobilidade e flexibilidade que atrapalhe movimentos que, por exemplo, um clássico, um movimento de arrancada, né? Aceleração, a gente corrige isso para que eles tenham um movimento limpo e mais eficiente. Isso quem faz é a fisioterapia. Exatamente. Então foi um trabalho bem completo, né, e bem complexo dentro de todo esse processo. E análise também, né? Então dentro de tudo isso a gente entrou com todas as avaliações. Então a gente fez avaliação de potência, de velocidade, de resistência, de velocidade de mudança de direção, avaliação de força, que a Débora fez até na última semana com eles, para a gente entender como é que está a situação de cada um. E hoje, após o AFCast, a gente vai reavaliar tudo isso. Mas entrando no primeiro bloco do AFCast hoje, que é essa resenha, a ideia que você já quer passar para vocês aqui de antemão, não é ser uma entrevista, não precisa querer falar bonito, é resenha. Sabe a nossa resenha do dia a dia? É ser isso. Só não vamos falar aquelas bolsas gigantescas que a gente fala, né? A gente só controla isso. Mas, no geral, é resenha, só pra gente trocar uma ideia. Mas é isso, então vamos começar. Para iniciar o primeiro bloco. Eu queria ouvir de cada um qual foi a experiência de vocês em participar, se vocês já tinham participado de uma pré-temporada assim, onde vocês já jogaram até hoje, e que vocês se apresentassem também. Então primeiramente se apresenta, fala o nome, fala onde que está jogando hoje, e sobre a experiência da pré-temporada, se já tinha passado por isso ou não, e como é que foi participar de todo esse processo. Vai, meu querido. Meu nome é primeiro. Vinícius Arruda, eu tenho 15 anos, mas todo mundo me chama de Arruda, né? E eu jogo no peão. E sobre a pré-temporada, foi uma experiência muito boa, né? De principalmente saber que a gente já vai voltar pro clube mais preparado, assim, sabe? Tipo, um passo à frente, digamos assim. Sim. E muito mais preparado, tanto fisicamente quanto mental, já é muito melhor. E você já tinha feito alguma coisa assim na vida antes, não? Qual que foi o susto? Já começou com o pipe, já, né? O maior susto, já acho. É isso, vai, LC, solta a tua, vai. Meu nome é Lucas Rodrigues, mais conhecido como LC, e jogo no peão também, no Sub-17, e nunca tinha feito um trabalho de pré-temporada desse com o Dani, primeira vez, e que foi muito bom a experiência, que foi isso. Tomou um chicote do treino esse aí. É isso. Pegado o treino. Massa. Vai, Peter. Meu nome é Peter, tenho 14 anos e a experiência da pré-temporada foi muito boa. Dá pra você perceber as evoluções durante os treinos, né? Todo dia, quanto o mental quanto o físico. Você vê isso dentro de campo. Você sente mais vontade com a mentalidade do dia.
achei muito bom. Legal, ele já tinha feito alguma coisa assim na vida? Primeira vez que eu faço, né? Como é que foi o susto? Foi grande, né? Igual a Ruda disse, no bip já começou já esse... Já começa uma delícia, já. Já. Primeiro dia Ele, já. ele pega na alma da pessoa, né? Não tem um que escapa. Vai, Brutão. Meu nome é Coa Keffer, tenho 14 anos e eu nunca tinha feito uma pré-temporada dessa, mas foi muito bom e eu percebi uma evolução fisicamente e mentalmente. Uhum, legal. Você conseguiu já treinando lá ver que a preparação aqui anterior deu uma diferença legal e você pôde chegar lá e desenvolver um processo físico diferente já, é isso? Sim. Legal, legal, legal. Isso tem alguns casos, por exemplo, o Cauã que tá na FT10, o Cauã e o Peter jogam na FT10 e o Cauã fez alguns treinos já com eles, que eles voltaram na semana passada, e aí ele consegue já ter essa sensação, essa percepção, né? Até porque, assim, eles voltaram 2 semanas depois do que a gente começou, então ele já teve 2 semanas antes deles já de treinamento, então ele já chega num ritmo diferente, né, daquilo que ele consegue fazer de intensidade de treino. Lógico que conforme o ano vai andando com os treinos no clube, vai se adaptando e a galera vai chegando num ritmo legal, mas aí é uma questão de manutenção agora desse processo todo de treinamento, de conseguir manter a intensidade de treino, que vai fazer ele se manter sempre acima. A ideia de fazer esse trabalho diferente, esse trabalho extra-clube, é para que realmente você consiga se diferenciar de quem está do teu lado dentro do clube. Basicamente a ideia é essa, né? Se a gente for pensar especificamente na ideia deles, eles são atletas de categoria de base, são atletas jovens que ainda não são profissionais, eles estão tentando ser profissionais, assim como milhares e milhares e milhares de atletas. A dificuldade é simplesmente gigantesca, é um negócio absurdo você conseguir se tornar jogador profissional aqui no Brasil pela quantidade de competitividade que você encontra, né? Então, tudo o que você fizer a mais que o teu colega de clube é uma vantagem que você vai ter de tentar chegar no profissional. Então, basicamente, esse trabalho ele é para isso. Todo mundo está em férias, eles já estavam trabalhando. A parada é essa é a diferença, entendeu? Eles já estavam aqui fazendo avaliação, eles já estavam treinando, para que quando eles voltarem para o clube, os 2 que jogam no Pinhão vão voltar agora dia 3, então a galera vai começar a pré-temporada, eles já estão fisicamente... Eu não vou te dizer que em 1 mês eles vão ficar maravilhosamente preparados fisicamente, não é isso. É um processo. Mas eles já vão chegar muito à frente da maioria que não fez esse trabalho. Tem uma galera que a gente sabe também que está trabalhando com seus personagens e tal, então essa galera vai voltar bem também. Agora, quem ficar parado vai sentir uma dificuldade muito grande nesse retorno, né? Ah, verdade. E piazada, tipo assim, vendo tudo que vocês fizeram até hoje, tipo de treino, assim, o jeito que vocês treinaram, a forma como foi dividido os treinos, o que mais chamou a atenção de vocês, assim? Eu acho que é a organização, tipo, dos treinos, sabe? Por causa que, assim, a gente começou a primeira semana trabalhando força bruta mesmo, aí depois na segunda semana a gente já transferiu a força para potência. Isso aí já foi o que mais chamou a atenção, acho. E aí, você? Também foi a organização de todos os trabalhos específicos, né? De ajeitar certinho a maneira de correr e todas essas coisas. Isso aí, LC. Ficou lindo o teu movimento, Pia. O LC é um exemplo prático, assim, porque a gente teve que ajustar muito a técnica de corrida dele, né? E aí entra muito bem, que a gente vai falar um pouquinho depois, a gente vai abordar um pouquinho mais, essa integração de trabalho de fisioterapia com preparação física. Por quê? Porque eu, como preparador físico, eu vou ajustar a técnica de corrida dele dentro do exercício, dentro da execução do movimento, para que ele desenvolva cada vez melhor. Mas se ele tiver um bloqueio no quadril, eu não vou conseguir. Não adianta. Não adianta. É bater, é murro em ponta de faca. Então, assim, aí entra o trabalho da fisioterapia. Como preparador físico, eu posso alinhar algumas coisas e ajustar algumas coisas na mobilidade dele? Posso, mas o meu conhecimento nesse ponto é muito limitado. A minha parte é mais sobre a preparação física específica. Aí entra o trabalho do profissionalismo da fisioterapia, que é a gente entender, é aquilo que a gente sempre fala, assim, entender que cada um tem seu lugar. Não adianta eu, como preparador físico, querer abraçar o mundo e fazer tudo, e não adianta a Débora, como fisioterapeuta, abraçar o mundo e querer fazer tudo. Os trabalhos se complementam, os conhecimentos se complementam. Então, o trabalho que a gente conseguiu observar, cara, a evolução do LC no padrão de corrida, comenta a diferença do padrão de movimento dele, é um absurdo, cara.
E é esse trabalho integrado que ele fez desde a primeira semana com a Débora, foi ajustando as mobilidades, foi ajustando o padrão de corrida, o padrão de movimento de corrida dele lá na física, para depois a gente ajustar o padrão de movimento de corrida na execução do exercício em si. E isso faz toda a diferença para ele no final, né? Que foi que você conseguiu notar bastante diferença. Sim, consegui notar bastante diferença na corrida, pelo excelente trabalho da fisioterapeuta dela, e foi um trabalho excelente. Cauãzinho, e você? O que você acha? Eu gostei muito da intensidade apresentada aqui, que é diferente, e que a gente conseguiu colocar uma intensidade nesses 20 dias que a gente treinou. Essa é uma das coisas que principalmente eu cobrava muito dele. Desde o primeiro dia de treino, porque principalmente no caso do Cauã, a gente precisa aumentar a intensidade dele dentro da execução dos exercícios para que ele mude a mentalidade dele para dentro de campo, dentro daquilo que a gente já conseguiu assistir vendo ele jogar. A gente entendeu algumas lacunas e as coisas que a gente precisa ajustar, e a intensidade é a primeira delas, para que depois a gente consiga, com a intensidade, a gente vai conseguir ajustar o resto, né? Então foi uma das coisas que eu mais enchi o saco dele, assim, era... Foi mijada atrás de mijada. Vamos, Cauã! Vamos, Cauã! Mas basicamente isso, né, cara? E você, Little Peter? O Peter, ele já é antigo da casa. No RG de futebol dele tá assinado o meu nome e o nome do Daniel lá. De tanto tempo que ele faz estar aqui com nós já. É um treino muito diferencial, né? Não somente a pré-temporada, como eles já falaram que eu tô há um ano já com eles. O treino, a intensidade é muito diferente. Eu gosto muito do trabalho deles. A pré-temporada também intensificou muito o meu futebol. E sabe, quando eu cheguei eu era lento. Não vou falar palavra. Mas era lento mesmo. Mas era muito lento. Depois que eu comecei a trabalhar com eles, a minha corrida melhorou praticamente 5%. O Peter chegou aqui gordinho, pesado pra correr, que era uma beleza. A perna fez assim, ó. E aí a gente foi ajustando, ele perdeu bastante percentual de gordura nesse processo, ele ganhou muita força, ganhou muita potência, então hoje a gente conseguiu transformar essa máquina em eficiente. Antes ele era só grande, agora ele é grande e eficiente, ele consegue executar. E a mesma coisa do Cauã também, a gente vem ajustando bastante coisa dentro do jogo. Com o Arruda também, que a gente já trabalha faz um tempo, a gente já foi assistir o jogo e a gente vai ajustando detalhe. O LC entrou para trabalhar com a gente agora a partir da pré-temporada, né? Então a gente vai ter um ano para trabalhar também, tá indo assistindo o jogo, e a gente vai, com esses acompanhamentos, a gente vai conseguindo ajustar detalhe a detalhe aqui dentro também, né? Outra coisa legal que a gente queria saber de vocês: qual foi o momento que vocês acharam assim, mais desafiador, assim, esse momento que você pensa, cara, hoje eu não vou sair vivo daqui, cara? Olha a minha cara, pense antes de responder. Vai, Cauã, começa com você agora. Acho que não foi um dia, foi uma semana. Aquela primeira semana lá que teve Avaliação. Que teve a avaliação no a começo. banheira de gelo lá naquele primeiro dia lá, quase que eu morri. É que a primeira semana é um susto muito grande de coisas que às vezes eles nunca fizeram na vida, e uma intensidade que eles nunca passaram na vida, tanto seguida, assim, Mesmo né? que eu nunca levantei na vida, eu levantei. É tipo isso, foi isso. E o senhor, Pedro? Foi aquela sexta-feira lá, que nós fez força mesmo. Sexta-feira da força. Senhora, aquela sexta-feira lá matou. Aquele dia, nós aquele fez dia. força. Eu já vou contar Fizeram sobre... TRX? Eu vou contar, deixa eles falarem. Aqueles pulando ali, vamos louco. Deixa todo mundo contar, eu vou contar sobre Nós esse dia. corremos, nós pulamos. Vai, fala todo mundo, eu vou contar sobre o dia. E você, Luci? O meu foi no primeiro e no segundo dia. Começou. No primeiro dia eu saí dando tela preta, cambaleando. Foi entrar no carro, senhor. Tava cambaleando. Daí no segundo dia, pior ainda. Primeiro treino de força lá, de ficar pulando. Daí com peso embaixo. Já tava cansado do primeiro dia. Hoje tava morrendo primeiro dia, segundo dia. A perna já tava aqui, ó. Já tava fraco. A perna tava batucando igual a mão do Uber lá. Chegava em casa. E você, Arruda? Foi resistência de força, né? Ficar pulando não dá. Aquilo ali já era, cara. Ficar pulando não dá. Eu vou explicar pra vocês, esse treino de sexta-feira de força foi na segunda semana. A primeira semana ela assustou muito eles, porque assim, a gente joga uma intensidade realmente muito forte, porque a gente tem 4 semanas para trabalhar para entregar resultados que assim, façam a diferença para eles no ano. Então para isso a gente precisa entregar também uma intensidade muito forte de treino. Então a primeira semana ela assustou nesse sentido. Mas na segunda semana a gente fez o treino de força na sexta-feira.
A gente fez um treino de força aliado já com um pouquinho de potência na segunda-feira, mas na sexta-feira deu um estímulo específico de força. Vocês sabem, cara, quando a gente trabalha força, é força, meu irmão. Então, eles levantaram bastante peso, foi bastante carga nos exercícios que a gente fez na primeira execução de força, na primeira parte do treino, que foi a execução mais pura de força. Na segunda parte, eles já entraram na resistência de força, que foi muito salto, 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 salto. A perna deles, as duas pernas já estavam tremendo. Na segunda execução, que assim, foi um bagulho de louco, assim, que eu olhando assim, eu olhando eles executando, eu falei, meu Deus, vai dar ruim hoje. Aí a gente sai pro campo e a gente faz mais exercícios de salto e execução de técnica. Ali eu terminei de acabar com a perna deles e eu tinha montado uma surpresa pro final do treino, que eram 2 séries de 7 execuções de aceleração com mudança de direção no campo inteiro. Eles tinham pelo menos uns 7 piques mudando a direção. Básico, todo mundo faz. Fazia 7 e aí descansava, fazia mais uma série de 7. Eu vou contar pra vocês porque foi muito legal, assim. Essa foi foi o primeiro momento que eu olhei pra eles e eu falei, cara, eu vou sentir orgulho desses moleques, velho, até o final desse lugar, até o final dessa pré-temporada. Por quê? Cara, quando eles chegaram pra execução das 7 corridas, eu fui muito honesto pra eles, eu já falei direto, falei, ó, são 2 séries de 7 execuções, tá? Já tá pesada a perna, mas a ideia é que a gente comece a trabalhar também a execução mental, que o mental deles, a gente criasse um mental forte, que eles conseguissem sustentar esse processo. Tá cansado? Mas, cara, negocia com o corpo, vamos, concentra, executa bem o movimento, executa bem a frenagem, executa bem a aceleração, isso vai fazer muita diferença quando chegar no momento do jogo que tá cansado, e aí vai conseguir continuar executando. Na minha cabeça, por que eu montei com 2 séries? Porque na minha cabeça já foi assim, eles vão fazer a primeira série bem cagado, porque não tem perna para fazer. Então eles vão fazer a segunda para a gente poder ter esse laço que eu queria de execução de cansaço mesmo, para que eles pudessem puxar essa parte mais de resistência também nesse processo do treino. Cara, eles executaram as primeiras 7 tão bem, mas tão bem, cara. Foi com tanta intensidade que eles colocaram as primeiras 7, eu não tô zoando, eu arrepiei vendo eles executarem aquelas 7 execuções, aquelas 7 corridas. Eu olhei bem pra eles e falei, moçada, chegou, tá bom, os 7 tá bom, vocês podem ir pra casa. Os 5 olharam pra mim, graças a Deus que eu não ia conseguir fazer a segunda série. E o Charlinho bravo? E o Charlinho bravo que não teve jogo aquele dia. Não vai ter jogo, não? Não vai ter jogo. Ué, acabou já? Ué, só isso? Ué, só isso? Então, assim, isso foi uma das coisas que acho que foi o primeiro, foi o treino mais forte, eu acho, de toda a pré-temporada, assim. Aquele dia foi um negócio absurdo. Aquele da 100 corrida também. Mas é porque das 100 corridas era um outro propósito, ele não é tão intenso quanto os outros, né? Eles fizeram numa das quartas-feiras, eles correram 10 km no contexto total somado, e na terceira quarta-feira do ano eles correram 6 km e meio. Então já era um cansaço, mas a intensidade é diferente, né? É uma intensidade mais baixa. Cansa, mas é uma intensidade mais baixa também. Exato, e quero que vocês pensem em 2 exercícios. E vocês falem esses 2 exercícios, tá? Qual o exercício pra vocês, tipo assim, cara, a hora que falaram nós vamos fazer isso, foi motivador, assim, tipo, mano, eu vou arregaçar nesse exercício. E qual o exercício que quando falaram vamos fazer, você falou, eu não consigo, vou arregar, não aguento, tipo, que foi o mais difícil pra vocês fazerem de toda a pré-temporada? Pensa, 3, 2, 1, arruda. Beleza. Beleza, obrigado. Obrigada, Debrinha. Acho que, tipo assim, um exercício que você olha assim, você fica motivado pra fazer, é no, querendo ou não, mesmo sendo ruim, é no resistência de força ali, que, tipo, você tem que brigar com a tua mente mesmo pra conseguir continuar pulando ali, uns 30 segundos ou mais, que for, e eu acho que o mesmo, tipo, assim, o que você olha e pensa que não vai conseguir fazer é o mesmo também. Você fica motivado e pensa que não vai conseguir. É a mesma medida. E aí, LC? Como a Ana falou ali no de força, tem que ter cabeça forte para conseguir aguentar até o final. E eu acho que foi o mais motivador na hora que você vê que vai fazer, você tem que brigar com a tua mente para você conseguir terminar o exercício e conseguir fazer. E também o mais difícil também. Aí é uma luta constante, seu corpo contra a sua mente, né? E foi isso, o mais desafiador e mais... Cara, é doido, né? Tem que ter Como, um tipo, bueno falando pra essa pessoa. Tem que ter um Tem que ter um bueno falando. Mas teve um dia muito legal, cara, que me deixou muito feliz. Por quê? Porque o LC sempre sofreu muito na execução desses exercícios.
Desde o primeiro dia. O LC foi um dos que mais sofreu com a execução. E nesse dia, nessa sexta-feira que a gente estava comentando agora há pouco sobre esse treino, o Bueno, que era o cara que mais incentivava todo mundo, assim, dos moleques, o que mais incentivava a galera, tava morrendo, e quem puxou o Bueno foi o LC, cara. Eu olhei o bagulho e falei, é isso, meu irmão, é isso aí que eu quero, cara. O LC começou a falar, vai, Bueno, vamos. E começou a puxar, né, cara? O que foi mais motivador na pré-temporada, o Bueno? Bueno, você faz falta. Mas era uma massa, porque os que, por exemplo, iam fazer finalização, né? E eles vão fazer os circuitos e tal. Cara, e o Bueno, ele sentava e ele ficava chamando um por um, assim, sabe? Eu falei, eu ficava olhando, assim, porque eu acompanho os treinos de longe, fico olhando e falo, cara, esse moleque vale ouro. Porque você tá num ambiente que, querendo ou não, futebol, tipo, cara, na idade, em todas as idades, né? Mas principalmente categoria de base, é meio que aquele rolê, né? Eu preciso ser melhor que você pode ser meu amigo, cada um por si. Você ter um cara que entende que eu posso ser melhor, mas eu preciso puxar o outro comigo, isso mostra muito do caráter do moleque. Até porque cara. você, e ter a inteligência também de você entender que você precisa do teu colega. Porque se ele puxar o treino forte, você consegue puxar o treino forte. Sim. Isso faz toda a diferença, né, cara? E aí, Caosito? Um exercício. Não, é você. Vou deixar o Little Peter por último. O mesmo que eles falaram foi o que você mais precisa ter cabeça, assim, e é o pior. De longe, assim, é o pior também. Pelo amor de Deus. Ficar pulando igual um. Ficar pulando, mas você precisa negociar com a tua mente pra você conseguir fazer. E conseguiu? Consegui. Quase arregou, mas conseguiu. Passei mal, mas consegui. Passei mal. Você passou mal? Não foi isso que eu passei mal? Acho que foi. Mas você vomitou? Guerreiro. Guerreiro forte. E aí, Peter? A mesma coisa que eles, exercício de força. Vocês estão de sacanagem. Mas se todos nós treinamos a mesma coisa, É verdade. Vai falar diferente? Claro. É exercício de força. Fisioterapia. Até a... Não, o meu é bem de boa. Bem de boa. Não, é de boa? Depende do dia. Eu fui bem de boa com vocês na pré-temporada, nem vem. Não, na pré-temporada Não foi fui de mesmo, boa? né? Comparado com os outros. Comigo não mandou nem colocar o pé na cabeça, então. Tá valendo. Então já. Calma, vocês vão ver, vai terminar a pré-temporada. A hora de vocês vai chegar. Que diferença vocês conseguiram notar dentro desses 20 dias no condicionamento de vocês, dentro daquilo que vocês tinham ano passado, que vocês sentiam que era bom ou que era dificuldade de vocês? O que vocês sentiram, assim, percepção interna mesmo, de melhora? Vai, comece. Eu acho que eu vi que melhorou muito a minha intensidade nos treinos. Eu ainda não joguei pra saber, mas nos treinos melhorou bastante. É isso, massa, mas... E aí, Kiko? A minha evolução foi de resistência, mentalidade, intensidade, física também. São as 4 coisas que mais treinando na pré-temporada. Mentalidade é o que mais melhorou na minha. Mentalidade. Mentalidade é o que mais melhorou. Às vezes, tipo, você pensava, eu não vou conseguir, a minha mentalidade já mudou agora. Agora eu penso que eu vou conseguir, eu vou até o final. Sem desistir. É isso. É uma das coisas que eu sempre cobro ele bastante. A intensidade também. Nos treinos aqui, às vezes no joguinho, você pode ver, treino. Igual naquele de 7 corrida ali, a mentalidade melhora muito, mas a intensidade ali você tem que estar até o final. Exatamente. Você tem que manter. E ali antes eu não conseguia manter naquela intensidade. A intensidade que foi, né? Ali eu mantive bastante. Foi o máximo que eu consegui naquele tempo. Massa. E você, Alisson? O meu principal foi a resistência. No ano passado tinha muito problema com resistência, mesmo de não conseguir, tipo assim, aguentar um jogo todo na mesma intensidade, ou até mesmo um treino no final coletivo fazer na mesma intensidade. Agora eu já sinto bastante diferença, que eu consigo manter uma intensidade maior e por mais tempo também. E também a mentalidade, né, de saber que eu vou conseguir ir até o final, não desistir nunca. Até porque a mentalidade vai ajudar você a usar a tua resistência, né? E não largar, de saber tudo, que eu né, posso mentalidade. fazer e conseguir chegar, né? Então, chegar bem. E você, Alonso? Acho que o meu melhorou em mim nesses 20 dias foi minha velocidade, eu acho, talvez. Por causa que, assim, no passado eu tinha uma grande dificuldade com isso, de conseguir pôr minha velocidade máxima no que eu tava fazendo, né? Tipo, seria uma recuperação de bola. tinha, né? Era um problema que eu tinha. Aí consegui melhorar bastante, eu acho, nesses 20 dias. Comecei a perceber, isso me ajudou também bastante. Legal. Legal.
E pra vocês, como foi, tipo, se adaptar com esse ritmo de treino? Pensando assim, cara, tô vindo de férias e entrou numa pré-temporada com um ritmo muito mais intenso, assim. Como que foi pra vocês, Peter? Foi difícil, foi bem difícil. Foi? Foi bem difícil, porque a intensidade é bem diferente. Né? Não, não sei explicar, mas é muito top. Sei lá. O isso aí, deu branco. é isso aí. E você, Calazinho? Foi difícil. Eu nunca tinha treinado uma intensidade dessa. Mas aí a primeira semana foi difícil, a segunda já consegui mais ou menos. Pô, o Cauã, você evoluiu pra caramba. Nossa, teve um dia que eu vi o Cauã jogando um joguinho ali, eu chamei o Daniel e falei assim, o que você colocou na água desse moleque aí? Cara do céu, ele tipo assim, deu uma caneta no Bueno, assim, tipo assim, de boa, né? É que, Aí eu falei, é engraçado, né, cara? Porque assim, por exemplo, o Peter, o LC, o Arruda e o Bueno, eles já vinham numa intensidade de treino e de jogo diferente. O Cauã vinha numa transição de treinar com a escolinha, lá onde ele joga, para ele treinar com o grupo de performance, né? O grupo que joga os campeonatos federados. Então ele tá ele veio pra cá nessa transição no final do ano passado. Então a gente vem, justo o que a gente tem falado muito, a gente vem brigando muito com a intensidade dele, né, cara? Então é esse processo de colocar essa intensidade, a mentalidade dele entender que ele tem que colocar essa intensidade dentro do treino, faz muita diferença, né? Então isso vai fazer muita diferença na nossa análise de ver uma evolução nele, um absurdo, cara. A gente olhava o posto e falava, o que tá acontecendo, cara? Parecia que tomou uma água diferente, garoto. Pra voltar, o começo foi bem difícil. As primeiras semanas, pra falar a verdade, todos os treinos você sai morto. Você não sai morto é que você não treinou certo. É isso aí, LC, palmas. Daí, foi isso, foi difícil, mas já senti uma grande melhora, né? Na dor que melhora as coisas. Nossa, você... Ó! Você foi isso? Todas que ele Vai fala tem que mostrar me agora. ganha, né? Faz o corte do Rick. Faz o corte. Esse vai ter o corte, Vai ter que ter o corte. Faz o corte, Rick. Eu acho que pra mim não foi tão difícil voltar. Tipo, os treinos são muito intensos, querendo ou não, né? Mas eu acho que não foi tão difícil a minha volta, por causa que a gente acabou lá no Pinhão pegando o quê? Uma semana de férias. Basicamente, eu E peguei ele, uma antes semana. do Arruda sair de férias, é legal isso. Nossa, verdade. Porque eu fiz um treino de força com ele aqui antes dele sair de férias. E ele Não, chegou pra pré-temporada falando, cara, a dor passou ontem, velho. Mano, a mãe dele me mandando mensagem. Nossa, o Vini tá morto. Massa. Então eu já ferrei ele antes dele sair. Então quando ele voltou, ele já voltou sabendo o que Eu já esperava. voltei mais tranquilo, já voltei com uma prévia do que ia ser a pré-temporada. Né? Mas igual ele você falou, é na dor que significa que tá mudando as coisas, né? Que vai voltar bem mais preparado. Com certeza. Caraca, esse entendimento de dor É a muito parada que a massa. gente briga, né, cara? É uma briga da cabeça, né? Do tipo, mano, isso aqui vai fazer eu me desenvolver. Tipo, não tem que entender o que é dor e o que é um incômodo necessário. Então, é muito legal falar isso porque eu tive uma conversa com os 4. No último dia de treino, foi ontem ou foi antes de ontem? Foi ontem. Não, antes de ontem. Foi antes de ontem, eu acho. Eu juntei os 4 aqui junto, principalmente por conta do Cauã, que a gente tava conversando sobre isso, inclusive, sobre percepção de dor. Por quê? Cara, vocês têm que entender, foi o que eu falei pra eles assim, vocês têm que entender que o último dia que vocês tiveram sem dor na vida foi ontem, acabou, não existe mais. Jogador de futebol, atleta, não existe sem dor, cara. Não existe um atleta de futebol que não sinta alguma dor. Uma dor no calcanhar, uma dor no tornozelo, uma dorzinha no joelho, dor no dedo, dor na canela, dor no quadril. Cara, não existe atleta profissional de futebol sem dor, tá? É que quando você virar atleta, a sua percepção de dor, ela diferencia muito. Então, às vezes, o que uma pessoa comum, que não está acostumada a ter essa vida de atleta, vai ter uma dorzinha e vai sentir uma dor, sei lá, de 0 a 10, 5, a dor deles tem que ser 2, 1. Tipo, velho, vambora, dá pra tocar. Eu não posso perder qualquer coisa, que senão eu perco o treino, eu perco a evolução. Eu não posso ficar perdendo treino. Eu tenho que entender que a dor que vai me tirar do treino é uma dor que eu vou olhar, opa, isso aqui preocupa. Pode virar uma lesão maior, beleza, aí você para, organiza, vai pro DM, vai pro até por isso que hoje em dia a galera faz pré-temporada. Exatamente. Porque senão era só chegar lá no clube, fazer o físico, né? De morrer
e jogar bola. E vai. Mas não é assim que funciona, cara. O nosso corpo cobra, eles são muito novos e eles têm uma exigência que tem gente de 40 anos que não tem física. Nunca vai saber o que E é. nunca vai saber o que esses garotos passam de exigência física treinando. Então você precisa se preparar, você precisa ter a cabeça forte, mas entender a dor do teu corpo. Assim, opa, isso aqui é uma dor que me dá um alerta, opa, isso aqui é um incômodo, isso aqui você precisa se entender e aprender a se ler, né? Uma coisa engraçada é que toda vez que eles vêm eu falo assim, tá, você tá sentindo dor? Quanto? Eu tô sentindo 8. Tá, mas o 10 é a pior dor que você já sentiu aí. Não, então tá 3. Então assim, você precisa... É muito subjetivo, É né? muito Você subjetivo, precisa você entender precisa isso. trazer sempre a dor pra realidade, né? Ainda mais jogando bola, meu Então Deus, faz muita cara. diferença. Agora a gente vai entrar no nosso segundo bloco aqui, que eu vou fazer algumas perguntas específicas para nossa Físio, para a Débora, para a gente entender sobre o trabalho que ela conseguiu desenvolver nesse processo e as visões dela nesse caminho, tá? O que vocês estão mudando a cara de vocês? Não entendi. Observando, sabe? Tô só cuidando pra ver o que eu faço. Como é que foi a tua experiência nesse processo todo de fazer esses ajustes físicos, por exemplo, de mobilidade, de ativação, em cima do trabalho que você executou com eles? Cara, foi muito massa. Da hora. Foi LC versão feminina aqui. Mas é legal porque são diferentes, né? Tipo assim, exemplos clássicos, por exemplo, eu posso ajustar a corrida de todos e cada um eu vou mexer em uma coisa diferente, né? E isso é muito legal. Mas o que eu acho mais massa é a dedicação deles, cara. Porque assim, não é um movimento fácil, eu dou risada mostrando, né? Tipo a mobilidade do quadril, que põe o pé na cabeça. Não é fácil fazer mesmo. Pra mim é fácil, eu era ginasta, né? Óbvio que vai ser fácil pra mim fazer esse movimento. Mas a persistência deles me impressiona, assim, sabe? Então, por exemplo, de todos, assim, eu acho que o que eu mais tenho fala, né? E repertório pra falar é do Peter e do Vini, que são dois que eu acompanho há mais tempo, né? Mas, cara, o quadril do Peter simplesmente não era bom. Cara, ele, né? Nem tinha quadril. E aí a gente começou a fazer coisas muito específicas, mobilidades muito específicas, que hoje eu olho ele e falo, caraca, se talvez não tivesse mexido nisso antes, não conseguiria fazer metade do que fez durante a pré-temporada, saca? Então, eu percebo que eles evoluem muito rápido, porque eles se dedicam muito bem. Esses dias eu peguei o Cauãzinho pra Cristo ali, ó. O Cauã, jurei que ia correr do campo, né, Cauã? Vou ajustar tua corrida. Eu falei, vou correr, né? Não. Falei, vem, Cauã, bota a mão na parede e vamos subir. Parecia um quadro. Parecia um quadro futebolístico. Mas é muito legal a evolução deles, eu gosto disso. E eu gosto de encher o saco deles também. Da hora, né? E eu vou aproveitar esse gancho, eu vou perguntar pra vocês como é que vocês sentiram, não sei se vocês já tinham feito o trabalho de fisioterapia na vida de vocês, mas especificamente falando ao trabalho de fisioterapia esportiva, o trabalho que vocês fizeram com a Débora, o que vocês notaram de diferente, assim, e que consegue realmente trazer essa melhora para o desempenho de vocês? Vai, LC, você agora. Eu acho que foi a minha corrida, né? Fiz uns ajustes, acho que foi o treino de quadril, né? Nossa, ficou bom mesmo. Daí eu achei que melhorou muito, né? Foi muito bom pra mim isso. E mais ou menos o que ela trabalhou com vocês, você consegue lembrar? Trabalhar uns exercícios difíceis lá. De passar assim, por cima. O de estender em pé. De estender em pé, da coluna, de ficar na parede, daí fazer assim. Porque o LC, por exemplo, ele tinha uma questão do quadril, mas ele tinha uma questão da coluna torácica dele que não deixava ele melhorar o padrão de corrida. Então, foi bizarro, porque eu fiz um exercício de mobilidade específico e a hora que ele saiu, foi lá treinar, veio aqui correr, eu falei, olha a coluna desse menino, ele entendeu o que ele precisa fazer. Tipo, virou uma chave, assim. Da hora, né, cara? Pô, amor, orgulho de você. Tá louco. E você, Rô? Já começa que eu já cheguei, na primeira vez que eu fiz acompanhamento com a Débora, já cheguei achando que ia ser choquinho. Esse foi meu erro já. Cheguei lá, ela já mandou fazer uns negócios diferentes, já não consegui fazer, não consegui na verdade. Achei que não ia conseguir fazer, mas deu certo. Consegui é muito forte, né? Conseguiu, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Mas a coisa que mais ajudou mesmo foi essa mecânica de corrida.
eu achei que conseguiu tipo, soltar o movimento também, com a ajuda, né, dos dois em conjunto também. E, né, a Débora me ajuda bastante na questão da dor que eu tenho, né, que é a dor no quadril. Da hora. E ela melhorou bastante isso. Massa. Eu sou tipo a mãe do CD, tá ligado? Não fala assim com ele. Não precisa. Como foi pra você preparar treinos específicos pra eles, assim? Pensando, tipo, por exemplo, no desenvolvimento de exercícios de potência. Como que foi preparar isso e o que você viu na evolução deles? Cara, isso é muito legal falar sobre isso, por quê? Porque a galera acha que trabalhar potência é só ir pra academia e fazer pliometria. Vai, Pelo salta, amor salta, de salta, Deus! Salta. Se você não preparar, se você não gerar base, você não consegue ganhar potência, tá? Então, é muito legal fazer esse tipo de trabalho, ter esse lastro, por exemplo, de 4 semanas para trabalhar, porque eu consigo criar a base para daí desenvolver a potência. Lembra que a gente estava falando sobre os treinos de força? É sobre isso. Sem força não tem potência. Então, primeiro você precisa trabalhar força. Então, primeiro, aquilo que a gente conseguiu desenvolver nos processos de trabalho, primeiro foco foi em força. A primeira semana foi muito foco em força, tanto na academia quanto nos treinos no campo. Eles lembram, a gente fez muita força. Aqueles treinos que na academia judia e no campo ergue a perna. Você não para de fazer força o tempo todo. A gente prepara a musculatura deles. É um treino que a gente chama de treino neuroadaptativo. A gente não precisa ganhar massa muscular necessariamente. A gente precisa fazer com que o cérebro deles capte e recrute mais fibras do músculo que já está aqui. A gente torna o músculo deles mais eficiente na produção de força. Depois disso, tendo essa base de força criada, que foi o que a gente fez na primeira semana, a gente consegue fazer a transferência da força para as execuções de potência. Então a gente começa a trabalhar com a pliometria, e a gente vem com os saltos, a gente vem com as execuções específicas depois de velocidade, que é para transformar daí essa potência na execução de velocidade. Porque é o que a gente fala assim, não adianta também você trabalhar pliometria, ficar saltando para cima. Você vai correr para onde? Para cima ou para frente? Entra essa outra parada. Pelo que aquilo que eu sempre expliquei para eles, a gente fez muita força para cima lá agora, a gente fez essa potência de salto lá para cima na academia. Agora a gente vem para o campo e a gente precisa transferir essa força para frente. Então transforma isso em impulsão, transforma isso em força, essa força da musculatura, que ela consiga te impulsionar para frente, deixa o corpo cair e a gente vai ajustando, né? Tríplice extensão do tornozelo, joelho, quadril, faz esse alinhamento para que essa força produzida se transforme em potência e isso vai transformar em velocidade. Então é muito legal falar sobre isso porque é uma periodização complexa que a gente trabalhar, mas também não é coisa de outro mundo. Só que tem que saber o que está fazendo para a gente conseguir realmente desenvolver. Entra o fato também que a gente tem que entender a idade deles. Por exemplo, o momento de cada um faz muita diferença. Por exemplo, o Peter trabalha com a gente faz 1 ano. Eu olho para o Peter e falo, irmão, faz. Ele já produz muita força, ele já produz muita potência. A gente só continua agora trabalhando nessa execução de transferência para que ele se torne cada vez mais rápido. O Arruda também, a gente já trabalha um tempo maior, a gente já começa esse ajuste de execução. Falando como o Cauã e como LC, a gente teve o primeiro ajuste de força. Então, cada um numa ideia de desenvolvimento, a gente tem que ir ajustando para que eles possam ter esse desenvolvimento gradual de cada um individual, mas que o grupo possa estar trabalhando no mesmo formato. E vocês, o que vocês acharam, pesada? Porque vocês dois falaram muito sobre a intensidade de vocês, né? Vocês sentiram que isso melhorou. E a gente sente muito isso normalmente quando trabalha potência, né? Essa mudança de intensidade. O que vocês acharam dos treinos, assim, tipo, dos exercícios? Como vocês leram isso pra vocês, assim? Eles são muito bons, igual nas outras partes, eu nem falei. Eu tive uma evolução muito boa junto com a Débora e o Daniel no sprint. Igual a Débora falou que eu era muito lento. Não sei se ela chegou a falar isso, mas eu era muito lento, não sabia nem correr praticamente. Na hora que eu comecei a trabalhar com os dois ao mesmo tempo, eu praticamente aprendi praticamente de uma vez só. E o trabalho deles é espetacular, é muito bom. O meu quadril também, ela falou que o quadril era ruim. Eu não conseguia, o agachamento meu era feio, né? Muito feio. Hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar com a Débora, ela já falou que era ruim. Aí eu comecei a trabalhar com ela foi ajustando minha coluna torácica também, que melhorou bastante. Quadril, sprint, tudo foi um trabalho em conjunto, que hoje me forma no Peters, que trabalha na F Performance. Nossa!
Traz o prêmio dele. Vamos sair com ele nos ombros daqui. Que me torna um Peter. Trabalha, né? Isso aqui tá pronto pra virar jogador. A hora que ele Já pode dar entrevista, já, cara. Isso que ele falou que foi tudo no improviso. não fazer igual o merchan. Fez o merchan, o merchan tá feito. O merchan lançou trabalho na F Performance. É, um trabalho muito bom. Sobre o sprint lá que o Peter falou, eu tô melhorando, fiz um trabalho com a Débora, e tô trabalhando isso com o Daniel. Ainda não tá 100%, mas eu tô trabalhando pra... A gente tem uma diferença bem grande já, por exemplo, no teu nível de produção de força, né? Ah, sim. Porque quando o Cauã chegou aqui também não sabia agachar. Chegou aqui em novembro, outubro, não lembro. Foi por aí. E ele não sabia fazer o agachamento. Então a gente teve que ir pro princípio, pra técnica do exercício sem peso. Pô, ele já fez agachamento com 30 quilos aqui de não fez mais já? Você já fez agachamento com 20 quilos cada lado da última vez que a gente fez. Então o movimento já está bonito, ele já está conseguindo produzir força e isso vai trazer futuramente o fruto que ele vai colher, que ele conseguir produzir potência e ter mais velocidade também dentro de campo. Isso é muito legal. O que ajudou vocês a se manterem motivados dentro da pré-temporada? Por exemplo, cara, você faz um treino, chega em casa morrendo, cansado, com dor. O que motivou vocês de verdade, tipo, no outro dia a falar, cara, vambora, eu vou treinar forte de novo? Porque isso é uma das coisas que eu posso deixar aqui já como parabenização para cada um de vocês. Eu não vi ninguém da Miguel, nenhum dos dias. Vocês treinaram forte todos os dias. O que motivou vocês para isso, a estar mantendo todos os dias, mesmo cansado, mesmo com dor, chegar aqui e manter essa intensidade de treino? Agora eu arrudo com vocês. Eu acho que ter esse pensamento de, tipo, que vai ajudar mais pra frente, sabe? Tipo, você vê que a dor ali é momentânea, mas o fruto que você... É a longo prazo. A longo prazo que você vai receber, tipo, toda essa... Isso que você entregou no treino, sabe? Eu acho que é isso que mais motiva. Você chegar em casa cansado e ver que você deu a vida no treino e você vai amanhã pra dar a vida de novo pra conseguir ter o resultado mais pra frente. Massa. E você, Vitor? Eu? Todo dia que, tipo, você falou que nós saímos morto, quase dando tela preta pra chegar em casa. Ainda mais eu que tenho que ir de bike daqui lá em casa. A bicicleta vai bambeando. Então, todo dia de noite, vamos passar assim no chuveiro. Eu penso que todo esse trabalho que eu tô fazendo vai valer a pena um dia, lá na frente. É um longo prazo, mas do mesmo jeito vai valer a pena. Todo dia eu penso como uma recompensa pro próximo dia. Eu vou treinar firme, porque daqui na frente eu vou ter a recompensa. Vai valer a pena o meu esforço. Massa. É isso. E você, Alice? Eu acho que é até para realização do meu sonho, né? Se tornar um jogador de futebol. E eu acho que isso faz parte e passar por isso vai valer a pena algum dia e estou me esforçando cada dia mais para chegar ao dia, né? Massa. E você, Cauzinho? Minha motivação é realizar esse meu sonho, pra dar tudo de bom pra minha família, né? Que sempre tentam me dar tudo de bom. O personal eles me deram, eu venho todos os dias pra fazer valer a pena e mais pra frente recompensar eles. Massa. É isso, né, cara? Eu acho que, assim, já encaminhando pro nosso fechamento aqui do FCast, eu acho que a gente não tem assunto melhor pra gente abordar e fechar esse nosso papo. Porque, cara, a gente tá lidando com um sonho de milhares e milhares e milhares de meninos. Aqui nós temos 4. Tem o Bueno que trabalhou com a gente também nesse processo. Mas fora eles, cara, dentro do Brasil, querendo jogador de futebol, tem muita gente, né? E quando a gente fala em sonho, é muito difícil, cara, você lidar com esses atletas, porque você tem que cuidar com as coisas que você fala e a forma como você vai abordar esses processos, para que você não desanime eles, porque, queira ou não queira, a gente vai falar de novo, aquele mesmo processo de, eles só jogam bola. Eu sei que tem muita gente que pensa dessa forma, mas, cara, a carga mental que esses moleques passam em todo esse processo, eu posso dizer por experiência própria de tudo aquilo que eu passei em todo esse processo. A carga mental que a gente tem que suportar, que eles estão tendo que suportar nesse processo, é um bagulho
fora da percepção da maturidade de idade de cada um aqui. Hoje a gente tem, por exemplo, o LC, que já é o mais velho da turma aqui, já começa a ter uma percepção diferente das coisas, começa a ter uma maturidade diferente, mas a gente tem aqui os três começaram com a gente com 14 anos, velho. 14 anos é criança ainda, é aquele pré-adolescente, é o adolescente, mas maturacionalmente falando, eles têm que lidar com essa parada, é o que o Cauã falou, cara, eu tô vendo o esforço que a minha família tá fazendo por mim, pô, tá pagando personal, tá pagando pré-temporada, tá pagando fisioterapia, não é barato, não adianta a gente falar aqui, ser hipócrita e falar que, não é, cara, não são trabalhos que são baratos, que são assim que você consegue achar em qualquer esquina. Então, eles começam a jogar para as próprias costas uma pressão que é essa parada do tipo, cara, eu tô vendo que a família tá fazendo por mim, eu vou retribuir essa parada, eu preciso retribuir essa parada. E nesse preciso cai uma carga de peso muito grande sobre eles. Então, dentro desse processo todo, eles ainda precisam aprender a lidar com isso, para que isso não afete dentro de campo. Porque, por exemplo, eles vão chegar dentro de campo, isso pode ser uma motivação. Ele pode chegar e pode falar, cara, é pela minha família, eu vou chegar aqui, eu vou arregaçar todo mundo, eu vou jogar mais todo mundo, porque eu vou chegar a ser profissional. Mas em compensação, pode chegar no momento que eles vão chegar naquele momento, cara, eu preciso ser melhor, porque eu preciso ajudar a minha família, e nisso perde a concentração dentro do jogo. E aí você começa a fazer besteira. Eu já passei pelos dois processos, eu posso dizer com propriedade sobre tudo isso, eu já experimentei esses dois lados, o lado de usar como uma motivação e o lado de isso atrapalhar. Então, é um trabalho que, assim, por exemplo, tem alguns aqui que trabalham com mentoria específica nesse sentido, e essa mentoria ajuda muito também nessa parte mental. Hoje o atleta, se ele não estiver mentalmente bem, a parte técnica e física dele não vai fazer diferença, não vai resolver. A cabeça dele tem que estar boa dentro de campo para ele poder fazer tudo isso. Então, é um complexo hoje de trabalhos, né? Preparação física, é fisioterapia, é mentoria, é nutrição. Esses meninos, eles têm que chegar no profissional já como atleta, né, cara? E isso traz uma dificuldade grande, né? O cara tem que chegar pronto. Não dá pra chegar sem saber o que vai acontecer, na verdade, né? A base prepara eles pra isso. E é até doido, porque a gente passa... Cara, a gente tem outros atletas que trabalham com a gente, que às vezes ele passa mais tempo com a gente do que passa com a própria família. Então, se a gente não souber lidar com essa questão de motivação e emocional, a gente, como profissional, também pode acabar sabotando o atleta, né? A física ela é mais tranquila, bota aspas no tranquila, tá? Já tô botando aspas aqui. Mas ela é mais tranquila porque ela é mais... Eu sinto que ela é pessoal, sabe? Então, assim, eu tô ali 1 hora com foco total no Peter. Então, às vezes a gente tá fazendo sessão, a gente tá falando de um negócio nada a ver, ou ele tá me contando um negócio que aconteceu sei lá onde, mas é porque a gente precisa criar esse vínculo, esse laço precisa acontecer, para que seja mais tranquilo o processo. Cara, o que um moleque de 18 anos precisa decidir de faculdade, quem joga bola tem que decidir com 11, com 12 anos. Isso é muito cedo. E se no meio dessa maturação emocional você já encontra uma galera que vai ficar fervendo na tua cabeça num sentido negativo, aí é complicado, né? Por isso que eu acho importante mesmo esse trabalho, assim, e até entender o que motiva eles, né? Então, tipo, cara... acaba sendo o nosso trabalho de entender, nosso trabalho. Né? Tipo, mano, eu conheço a família deles, assim. Não é um negócio do tipo, só vejo o Peter uma vez na vida, entendeu? Eu sei quem é o pai dele, eu sei quem é o irmão dele, eu sei o que ele gosta de fazer, o que não gosta. Eu conheço a mãe do Vini, passo um tempão conversando com ela. E por quê? Porque é entrar na vida do atleta de verdade, quando você se dispõe a estar nesse lugar. Do tipo assim, cara, se ele tá num dia mal, ele vai chegar aqui e ele vai ter a cabeça aliviada, porque eu vou lembrar ele do sonho dele, de uma forma que vai motivar ele para seguir nesse lugar, né? Então, cara, a gente precisa saber muito bem como cabe a nós ter o equilíbrio, né? Cabe a nós. Porque tem dia que eu vou ter que carcalhanejar, né? Mas tem dia que eu tenho que chegar de lado e falar aqui, irmão, o que tá acontecendo? Aconteceu, por exemplo, com o Bueno. O Bueno vai lembrar disso. Teve um dia que eu cheguei, o Bueno chegou antes de todo mundo. Eu cheguei do lado do Bueno e falei, irmão, o que tá rolando?
A gente conversou sobre Eu isso falei, ainda. chama o Bueno, que o Bueno não tá bem. E aí você chegar e falar assim, cara, o que tá rolando? Você não... A gente conhece, pô, você é brincalhão, você tá na resenha com a galera sempre, na outra última semana você tá mais tenso. A gente sabia que tinha o contexto do clube que ele tava indo, que ele tava aflito com tudo que tava acontecendo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio do dia da mijada, Sim. o dia que você tem que cobrar, porque você sabe que tá de corpo mole, e o dia que você tem, tipo, opa. Eu preciso aprender esse dia aí, que eu sou muito de boa. Eu sou muito... Cara, tá ficando muito bom. Porra, Vinícius. Que dia que eu dei mijada em você, Vinícius? Nunca na vida. Mijada Só o dia que você não, né? passou pomada no cabelo. Verdade. Nego atrasa pra passar pomada no cabelo. Ah, para, Arrumando, né? Arrumando, né? Nunca se sabe o que vai Não, ser. mas isso aí você é do mal. A gente erra uma coisinha, você faz nós repetir a série inteira. Ó, começa. A gente erra uma coisinha. Gente, o inimigo está se levantando aqui. Não, ó, o exercício mal feito não conta. Pô, faz igual o olho, quer que eu conte? Erra uma só. Não, erro a conta. Eu nunca errei conta na vida. Dois. Vai, LC, fala que eu nunca errei conta. Ah, moçada, mas nesse clima descontraído, a gente vai fechar a conversa aqui. Eu aqui pessoalmente agradecer o Daniel, agradecer o Cauãzinho, agradecer o Peter, agradecer o LC, agradecer o Arruda, agradecer o Bueno, tá, que não tá aqui hoje, agradecer a Débora pela parceria de trabalho que a gente caminha junto. De verdade, agradecer cada um de vocês, agradecer os familiares que também vão estar assistindo, vão estar acompanhando, agradecer vocês terem confiado os filhos de vocês nas nossas mãos, cara. Sim. Agradecer de confiar no processo, entender que o nosso trabalho ele é sério, ele é um trabalho que vai desenvolver eles, a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui brincando. A gente está aqui para transformar eles em atletas e que eles possam ter cada vez mais sucesso no mundo do futebol. Então, de coração, muito obrigado, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E a gente vai continuar junto nessa caminhada desse ano aí também. Vamos estar evoluindo cada vez mais, sempre nessa resenha, né? Eu agradeço vocês também por me aguentarem. Com muita alegria, sorriso no rosto, né? Obrigado, Vinícius, pelo sorriso. Vinícius ele vai fazer sessão semana que vem. E esse comentário que ele fez vai ser lembrado. E ontem, eu vou lembrar de uma coisa que ela falou O que eu ontem. falei? Ontem ela falou que ela não é rancorosa. Mano, eu não sou rancorosa, eu tenho uma memória forte. Mas eu queria agradecer mesmo. Graças a Deus o Dani esqueceu que eu falei que ele não tem cabelo. Graças a Deus. Nossa. Na pré-temporada ele Nossa. Cara, tem o ano inteiro ainda. Calma, pequeno Acabou de gafanhoto. lembrar. Calma, pequeno gafanhoto. Você não vai virar profissional mês que vem. Fica tranquilo, você ainda tá aqui com nós ainda. Mas lembrar também que esse ano nós vamos pegar firme. É isso. E É um isso. ano importante, né, É um cara? ano Pra importante. idade de cada um Essas de vocês. posteriores vão parar de travar, em nome de então. Jesus, né? A gente tem o LC com 17 anos já batendo na porta já para encaixar no clube e estar perto do profissional. A gente tem os 3 aqui migrando já para um sub-15 que já viram um nível diferente de competição. Então a gente vai ter um ano de bastante trabalho assim, mas com certeza vai ser de muito sucesso. Sim. Se eu posso garantir para vocês, moçada, essa dedicação de vocês vai trazer fruto. Simples e prático, tá? A dedicação que vocês estão tendo vai trazer E quem se fruto. atrasar vai pagar prancha. É A isso. parada é Já essa. tá anotado. Se alguém reclamar Quem falta aqui treino? durante o ano, quem falta. Nossa, aqui ó, falta o treino, eu Faltou bonitona um treino. esperando ele aí, não tem. Ele tá devendo 30 minutos de prancha pro ano. Já tá avisado, tá? É isso. Mas fechou, moçada. Queria agradecer vocês que acompanharam também esse AFCast, dessa resenha nossa, para mostrar um pouquinho para vocês. E aí a gente agradece muito todos vocês que acompanharam essa conversa. Pedir para vocês deixarem uma curtida no vídeo, que é sempre importante. Um comentário também para deixar a gente mais animado, dar uma ideia também de vídeos futuros, daquilo que a gente pode estar fazendo. A gente vai estar trabalhando com eles durante o ano. O que vocês querem ver do nosso trabalho também com eles durante o ano, a gente pode estar trazendo para vocês aqui. Não esquece de seguir o canal, importante para a gente continuar também alimentando essa ideia e tá trazendo esse conteúdo aqui legal para vocês. Valeu! Joinha do LC! Tem que fazer uma figurinha dele. Aqui ó, todo mundo assim ó. Aquele cara lá, o cara é louco. O cara é chutado. Certinho. O cara deu Certinho, o que ele toca? um das canetas. O bom é que toda essa conversa vai dar para entrar no
Making off. Tá gravando já? Ô, louco.